Então, Gustavo, eu acho que quando a gente fala da política, uma coisa que eu gosto muito de tentar promover quando, né, eu estou nas discussões, é que a gente tem que sair, a gente muitas vezes entra na discussão apenas sobre pessoas, né, uma discussão muito pessoalizada, né? Mas, na verdade, como eu falei, a gente tem que discutir principalmente as ideias, os projetos, o programa político, né, que é o termo que a gente costuma utilizar, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Eu penso que, enfim, do ponto de vista mais amplo, né, do Brasil, eu acho que a gente tem uma situação, né, historicamente o Brasil, né, é um país que sofreu com a colonização, séculos de escravidão, né? Tem um histórico aí da gente não ter garantido a nossa soberania nacional, né, uma interferência muito grande de outros países no Brasil. A gente tem a questão de uma exploração muito grande da mão de obra mesmo, né, do trabalho, dos trabalhadores, uma parcela muito pequena de direitos comparado com outros países. E também o problema da democracia, né? Se você pega a história do Brasil, foram poucos períodos onde a gente teve uma democracia efetiva, né? A gente teve muitas ditaduras, né, durante a história política do Brasil. Então, eu penso que, assim, para começo de conversa, assim, a gente tem que, olhando para o Brasil, ter essa visão. Nós precisamos num primeiro momento, garantir essas três coisas, né? Eu acho que tem a questão da soberania nacional, né, sobre as nossas riquezas, sobre o nosso território, a questão da garantia de direitos, né, trabalhistas, sociais, como a educação, como a saúde, como a assistência social, e a questão das liberdades democráticas, né, que é a questão da democracia em si, né, que é algo que a gente deve prezar bastante, né? Mas, assim, também pegando de uma visão mais global, mais geral, a gente vive numa sociedade capitalista, né? E a gente vê o que tem sido, né? Como, por exemplo, na pandemia, eu acho que a gente não pode deixar de se indignar que durante a pandemia cresceu o número de bilionários no mundo, e no Brasil também. Enquanto isso, a gente tem milhões e milhões de pessoas passando fome, né? A gente tem lá a disputa que está na mídia aí, né, dos bilionários aí tentando fazer viagens para o espaço, né, de 15 minutos, gastando bilhões e bilhões de dólares. Enquanto isso, nós temos gente passando fome, certo? Acho que esse é um tipo de coisa que a gente não pode perder de vista a indignação. Não podemos achar que isso é algo da paisagem, da natureza. Não, são escolhas que a sociedade tomou para chegar nesse patamar, né? Então, eu acredito que a gente precisa construir uma sociedade diferente dessa sociedade capitalista, né? Então, eu acho que tudo isso tá combinado, né? Eu acho que a gente tem mudanças mais, digamos assim, claro que isso também não são coisas no curtíssimo prazo, tem diferenças, né? Tem coisas que se mudam no curto prazo, tem coisas que você muda com mais tempo, né? Mas eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de se indignar frente às desigualdades. Eu acho que enfrentar a desigualdade social no Brasil, que vem aí de um histórico centralmente aí da escravidão, né, que a gente tem na sociedade brasileira. A grande maioria das pessoas vive em condições muito sem acesso a direitos mínimos, né? E a gente tem a questão do racismo estrutural, a gente tem a questão da desigualdade entre homens e mulheres, né, do machismo, enfim. Então tem várias coisas que a gente tem que lidar, assim, né?